Olá pessoal, estamos de volta. Nesta aula vamos falar de Error Boundaries, fronteiras de erro ou limites de erro. Vamos usar o Error Boundary para poder lidar com erros caso o componente preguiçoso falhe em carregar. Então, se houver erro em carregamento por exemplo, nosso exemplo do painel, que é um componente preguiçoso, se aquele pedido do chunk, né, do pedaço de código falhar, o que é que vai acontecer, né? A gente tem que lidar com o erro. Então vamos ver aqui, vamos começar. Vamos primeiro simular um erro. Para poder simular o erro, vou fazer o seguinte: eu vou aqui, de volta ao meu navegador. Deixa eu ver aqui. No Chrome, se você usar o Chrome, tem uma opção de dizer offline. Mas acho que o Firefox não tem, ou eu não sei onde é. O que é isso aqui? Então, como eu não tenho isso, mas se você tiver o Chrome, é só clicar offline e clicar abrir painel para fazer esse negócio, tá? Então, eu quero usar outra maneira. Então, outra maneira de fazer isso, vai no terminal e vou fazer o seguinte. Depois, quando tiver aqui o app já rodando, eu mato o servidor aqui com Ctrl C e eu vou clicar abrir painel. Então, pum, tudo desapareceu. Olha o console, ocorreu um erro, né? Falhou ao carregar o chunk. Agora isso não é muito legal, né? O usuário está usando o seu aplicativo, aí clica lá e tudo, né? Não só aquela parte, mas tudo desaparece, então não é muito legal, né? Então ele recomenda usar o Error Boundary, né? Olha aqui essa mensagem. Error Boundaries são as chamadas fronteiras de erro ou limites de erro que a gente vai definir aqui para lidar com esse erro. Então, o Error Boundary é só um componente normal, exceto que a gente adiciona, tá? A gente define um método. Nesse caso, a gente vai definir o método estático getDerivedStateFromError. Esse método, se for definido em um componente de React, esse próprio componente se torna um Error Boundary. A gente vai usar esse Error Boundary para mostrar uma mensagem de erro aqui na tela, tá? Então vamos ver aqui, voltando ao código app.js, você vai fazer o seguinte: para poder lidar com o erro, você põe e cobre o suspense aqui no seu Error Boundary. Pode ser qualquer nome, eu vou dizer Error Boundary, mas pode ser qualquer nome, tá? Então você tem que cobrir o suspense com o Error Boundary e importa lá o Error Boundary. Deixa eu importar aqui. Import Error Boundary. E a gente vai definir esse componente já. From.error boundary. Então vamos definir agora. Deixa eu abrir a aba aqui com os arquivos. Eu vou aqui dentro da pasta src que o app está, né? Vamos criar outro componente chamado Error Boundary. .js. Agora o Error Boundary vai ser um componente de React. Então vamos importar o React, from React. Vamos mudar o Export Default já na mesma hora, para não ter que perder tempo. Aí vai dar classe, componente de classe, vamos chamar Error Boundary. Pode ser qualquer nome, tá? Eu vou chamar Error Boundary. Extends React Component, você vê que é um componente normal, exceto que a gente vai definir um método aqui chamado component did. Opa, desculpa, não é o component did_catch. Tem também o component did_catch, tá? Normalmente você pode usar isso para logar coisas, tá? Mas eu não vou usar esse, eu vou usar outro, tá? Para poder fazer esse error boundary, eu vou usar o static get derived state from error e ele recebe como um parâmetro o erro, tá? Vou botar error aqui em inglês mesmo para esse cara. E tem o método render, tá? Então esse componente, se não tiver nenhum erro, ele só vai retornar os filhos, né, o children, filhos e filhas. Então a gente vai dar o return this.props.children, que nesse caso aqui
voltando aqui no app, split no down, no app aqui, nessa parte de baixo é o app.js. Você vê que o where bounded tem children, né? Children, filhos. E é esses caras aqui. Então, se não houver nenhum erro, esse cara aqui vai só retornar esses caras sem problemas. Agora, se tiver um erro, erro, né? A gente vai definir o erro, variável já já. A gente vai retornar alguma coisa para lidar com o erro. Tá? Eu vou deixar isso bem simples, só mostrar a mensagem que deu erro. Tá? Eu vou retornar uma div dizendo que deu erro. Agora, isso não é muito legal em aplicativos do mundo real, né? Então você tem que fazer uma coisa bem mais elegante do que isso, mas é só para demonstrar o uso do error boundary. Então você também pode fazer coisa para lidar com o erro, para recuperar desse crash do erro e várias coisas, tá? Eu vou só mostrar a mensagem. Tá? Agora, onde é que vai estar esse erro, né? A gente vai definir uma variável no estado desse componente. Eu vou botar this.state.error. Tá? Se essa variável ter valor true, ele vai mandar essa mensagem em vez de renderizar esses componentes aqui. Tá? Agora vamos definir o estado inicial desse error boundary componente. Vamos fazer isso no constructor. Chama o super props sempre e define o estado inicial this.state e vai lá e põe a variável error, que inicialmente vai ser falso, que não tem nenhum erro. Com isso, ele vai renderizar inicialmente o this.prop_children. E se der erro, né, caso esse suspense jogue ou throw o erro aqui, ele vai ser capturado pelo error boundary. E como é que ele vai saber que o state.error, como é que ele vai mudar esse cara para true, para verdadeiro? É aqui no getDerivedState_from_error. Então esse método aqui do error boundary, ele vai ser chamado quando houver um erro. Ele vai capturar aquele erro e daquela captura a gente vai retornar um novo state desse componente. Por isso que se chama getDerivedState. Obter o estado derivado. Então a gente vai retornar o estado aqui com o erro sendo true, tá? Então o estado aqui com o erro sendo true, e com isso ele vai dar o render de novo, vai bater aqui, o erro vai estar verdadeiro e vai retornar deu erro. Tá certo? Então vamos salvar esse componente, já exportamos default sem problemas, tá? Deixa eu mostrar aqui para você ver. Definimos o construtor getDerivedState_from_error, render e assim por diante. Note que a gente não usou essa variável erro. Se você quiser o console.log para ver o que é que tá nesse error, você pode ver mesmo, mas eu nem usei mesmo essa variável, tá? Vai ser o erro que vai ser capturado, tá? O objeto de erro. Agora vamos voltar ao app.js, importamos error boundary. Estamos aqui embaixo, já pomos o error boundary cobrindo esses caras, o suspense com o componente lazy. Vamos salvar. Deixa eu rodar o servidor de novo aqui. Relembrando de novo, se você tiver o Chrome, é só usar aquele toggle de offline que tem na aba Network ou Rede, tá? Eu não sei fazer aqui, não tem no Firefox. Se você souber fazer isso no Firefox, deixe um comentário. Então vamos dar o reload. Tá aí, vou matar o servidor para simular aquele erro, né, para falhar. Vou clicar abrir painel. E ele apareceu a mensagem deu erro em vez do painel, tá? Então funcionou direitinho. Os outros elementos dessa interface de usuário ainda permanecem na tela e não teve nenhum desaparecimento de tudo, né? Não deu crash. Tá bom? Então esse é o como lidar com o erro do componente que foi carregado dinamicamente com o React Lazy, que está dentro de um suspense. Tá bom? Usando error boundary
Error Inbounding é apenas um componente de React que tem o método estático getDerivedStateFromError definido. A gente nem viu o console log aqui, vamos ver. Então, error loading chunk 0 failed. Então, é aquele erro que falhou ao carregar o chunk. Então, é isso mesmo, tá? Então, é isso. Por essa aula é só. Muito obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever. Ajuda muito ao canal crescer. E o apoio, seu apoio me ajuda a criar mais vídeos e aulas. Muito obrigado. Não se esqueça de clicar também no sino para receber as notificações com as últimas aulas e os últimos cursos do NBK Mundo Tech. Muito obrigado e até a próxima.